Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no programa Diálogos em Música da Embap Unespar. Hoje eu tenho a alegria de receber um velho amigo, egresso da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, pianista, produtor, divulgador cultural, fez grande parte da sua carreira na Europa. Ele vai poder nos explicar isso em maiores detalhes. Recebo com muita alegria o meu amigo pianista Ivan Pires. Seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui vendo esse progresso seu também, esse estúdio maravilhoso aqui em Piraquara. E obrigado pelo convite. Obrigado a você por ter vindo. Ivan, como eu normalmente costumo fazer com os meus convidados, eu dei uma breve introdução sobre o que você faz, mas eu gostaria que você traçasse uma espécie de cronologia da tua trajetória musical, porque esse programa basicamente se destina aos graduandos, o pessoal que está fazendo graduação na Embap, que está cursando música, que quer cursar música. Então, por gentileza, quem que é o Ivan Pires? Putz, quem que é o Ivan Pires? Aqui, bom, na verdade, como até você falou, né? Pianista, produtor, professor. Então a gente faz um pouco de tudo. E a música sempre fez parte de todos os meus estudos paralelos, que foi Cefet, edificações, depois direito, e sempre estudando piano, fazendo música, desistindo dos outros cursos, e inclusive desisti até de um curso de música que foi de composição regência na Sim. Escola de Belas Artes. Até me arrependo porque eu queria fazer regência. Mas, enfim, a composição era uma pedra no sapato, porque eu não tenho muitas ideias musicais para compor. Até sei que, né, entendo a ligação entre um e outro. Mas, enfim, e dali, quando eu terminei a escola de música, eu passei uns 6 anos trabalhando como produtor. Né? Fiz a série Piano Forte, alguns devem se lembrar da velha guarda. E foram uns concertos mensais que eu fazia em vários teatros em Curitiba, Memorial, Reitoria, Canal da Música. Existe o Canal da Música ainda? Existe, existe. E até começar a ter procura até internacional, de pessoas que viam a produção dessa série na internet, que a internet ajudou, foi acho que um pouco na época. Mas depois faltou patrocínio. Faltou patrocínio, eu não podia pagar artistas que vinham de fora. Nisso me passaram que estavam precisando de professor de piano em Manaus. E eu fui para Manaus. Dei aula lá 2 anos na Universidade Estadual do Amazonas, na Escola de Música Cláudio Santoro, que é para início, né, como se fosse o nosso intermediário. Que não temos mais hoje. Que não tem. Mudou o sistema. E realmente Manaus estava assim com um grande projeto, e ainda eles estão lá já colocando músicos na orquestra, né? Porque a orquestra foi formada com 75% de gente de fora, né? Da Rússia, Bulgária. E agora já tem músico formado em Manaus. Isso é uma coisa que até alunos meus, eu dei 2 anos, fiquei sabendo de alguns que já estavam trabalhando profissionalmente. Ótimo. Aí resolvi fazer Sorbonne, ter uma pós-graduação, porque eu só tinha graduação na Belas Artes, e me joguei para Paris. Fiquei, na verdade, 2 meses e também não gostei. Como eu larguei direito, edificações, já tinha no currículo de desistir. Por que não desistir da Sorbonne? Era mais uma notícia bomba para a família, mas a minha ideia sempre foi ser livre. Né? Então, assim, não conquistei a pós-graduação, mas com o meu diploma de bacharelado, eu consegui um emprego em Londres. Então, assim, mas era numa escola primária, que eu trabalhei até dezembro passado agora. Então foram 14 anos trabalhando com criança e entendia o sistema educacional. Só pontuando, né? O Ivan mora na Europa, mora em Londres e está de passagem agora visitando os familiares, os amigos aqui no Brasil, mas é natural de Curitiba, né? Sim, nascido em São Paulo, a família, meu pai era do interior de São Paulo,
e vim para Curitiba com 5 anos. Minha mãe era de Santa Catarina, então tínhamos que encontrar um ponto em comum, Curitiba. Ok. Mas a minha cidade é Curitiba, onde eu cresci. Perfeito. São acho que uns 20 anos em Curitiba, né? Então, E aí, no caso, sobre a Belas Artes ainda, a gente, acho que derivou um pouco, fala um pouco pra gente da tua trajetória dentro da Embape durante o teu bacharelado, como é que foi a sua experiência, isso foi válido para você? Você falou que, claro, a partir desse diploma abriu algumas portas, inclusive em Londres, mas o que você guarda de lembrança, de boas memórias da Embape, do teu tempo de acadêmico? eu acho que, bom, primeiramente música, né? Porque é uma coisa que sempre me acompanhava. Está fazendo um curso de graduação em música, você tem que amar o que você está fazendo. E eu fazia direito. E eu ali levava empurrando com a barriga porque não era realmente minha coisa. Então, com todos os problemas que a escola de música sempre teve, de falta de verbo, alguma coisa, era completamente um outro mundo. Então ali era onde eu gostava de estar. E tínhamos bons professores, né? Professores com pós-graduados nos Estados Unidos, Europa. Então, eu acho que eu tive, não sei como é que está hoje, né? Já tem tantos anos, 97 eu me formei. Então, Você o ano seguinte a minha formatura, eu formei em 96, você era da turma subsequente. Isso, Aham. Então tivemos esse convívio com professores muito bons, e acho que aprendi coisas, é sempre válido, eu diria, todo o curso foi super válido, mesmo que você não utilize o diploma, mas você aprende coisas e isso é uma coisa que é o único diploma que eu tenho, quer dizer, é o único diploma que eu tenho, mas é o único curso que eu fiz que eu não me arrependo, que eu trago memórias e coisas para minha vida profissional. Apesar que o direito também, né, sempre ajuda. Sim, Né? sim. Ainda mais como produtor, né? Exatamente. Sei redigir uma carta. Um contrato. Sei o contrato, com músicos. Depois comecei a fazer produção. Então tudo isso, uma coisa levou a outra, né? E no caso, vamos agora, a gente tocou em produção, como é que é para um cara que é músico, performer, para se tornar um produtor? Como é que isso acontece? Eu acho que, primeiramente, é você sentir que precisa fazer alguma coisa na cidade, né? Eu via muita gente vindo de fora, um público que dá mais valor para gente de fora e assim você como músico local também está fazendo coisa e acho que existia até um ou outro programa da Secretaria de Cultura, mas não era uma coisa tão abrangente, era difícil de tocar. Então eu acho que foi praticamente com essa ideia de promover outros locais também e outras séries, né? Acho que tem que ter várias séries. Mas né? não era assim um objetivo teu se tornar produtor? Não. Foi um pouco obra da tua trajetória e do acaso. Na verdade eu fiz para minha professora, então professora Olga Kim, que eu não fui aluno dela na escola de música, mas depois, justamente, eu comecei a fazer a produção quando eu era aluno dela particular. Olga Kim, para quem não sabe, professora russa, radicada em Curitiba, deu muitos anos aula na Escola de Belas Artes, mas também particular. Sim, então eu comecei até a fazer para ela produção e depois outras pessoas começaram a me pedir. Eu já nem sabia o que fazer, né? Mas assim, acabei aceitando o desafio e o que é fazer produção? Você nem organizar uma festa de aniversário na sua casa. Tem que saber tudo na hora que vão chegar os convidados, onde eles vão sentar, a luz, não sei o quê. Basicamente você segue isso. E aí você se adequa ao espaço que você tem, ao orçamento, né? E a coisa foi indo. Eu acho que tive muitas portas abertas aqui até da Fundação Cultural, da Secretaria de Estado, no Canal da Música, depois a reitoria pela Federal. Então existe lugar, só precisa assim ter gente com vontade de explorar, né? Porque o próprio teatro, os administradores de teatros aqui, eles não fazem esse trabalho de produção, né? E como é que se diria para um, sei lá, um graduando, um aluno de
seja lá qual for o instrumento dele, mas que esteja cursando a Belas Artes, a Unespar, e que diga assim, pô, que ideia legal que o Ivan tá me dando, quem sabe eu não posso me tornar produtor. Você dá algum conselho? O que ele pode fazer? Eu acho que, primeiramente, se autoproduzir, né? Não espere convite. Isso é uma coisa que na verdade, os artistas de teatro têm muito mais esse espírito empreendedor que nós músicos, né? Eu acho que os músicos, principalmente eruditos, eles ficam esperando alguma coisa acontecer, que na verdade você não pode. Então, você quer fazer alguma coisa, vá em frente. Eu vi uma palestra da Fernanda Montenegro aqui no Memorial de Curitiba. Sim, sim. Ela deu para estudantes de teatro, mas eu estava lá assistindo, e ela falou que ela põe o projeto dela embaixo do braço e sai batendo porta. Então, assim, Fernanda, já famosa, Fernanda Montenegro faz isso. Eu falei, quem sou eu para não fazer? Esperar alguma coisa? Então, assim, acho que ali, juntando isso com as outras experiências, eu falei, não tem outra maneira senão bater porta, conseguir o teatro e organizar alguma coisa, e o público vem. E também ficar atento agora aos editais, né? Isso Na época, acho que não eram edital, tantos, na né? verdade, tinha a Lei Rouanet, que eu tive, acho que 2 anos aprovado, mas eu não conseguia patrocínio. Então era tudo feito com muito esforço, e os artistas que vinham, eu explicava, e eles acabavam aceitando porque tinha público. Na verdade, eu fiz até, a minha irmã abriu um café em Balneário Camboriú, que não tem o público que Curitiba tem, mais cultural, tal. Não importa assim, onde você está, você vai em qualquer lugar e você produz alguma coisa, organiza, vai vir público e se emocionam. O que eu vi assim de gente chorando, que vinha falar com a gente, nunca viu isso, nunca viu um piano tocar daquele jeito, ou um cantor de ópera, não sei. Então, assim, não importa onde, Curitiba já tem uma estrutura cultural de público, né? Então é até fácil. Agora, fazer em outros locais do Brasil que, né, não se tem. Eu fiz depois em Manaus, fiz produção no Rio. Quer dizer, você tem uma carreira de produtor mesmo. Né? Eu organizo. Aí, todos isso, quando eu larguei Curitiba, que eu fui para Manaus, eu me autoproduzia, né? Não esperava também receber nenhum convite. Então, para recitais, né? Então, a coisa é mais ou menos assim. E aí, cheguei em Paris, a primeira coisa que eu fiz, organizar um recital para mim num teatro. Aluguei um teatro em Paris. Então, não, muito legal você compartilhar essas experiências. Como é que o cara que sai, então, do Brasil, depois de ter vivenciado tudo isso que você explicou, vai para a Europa, chega em Paris e diz assim, eu vou me autoproduzir em Paris, vou fazer um recital no teatro. Como é que é isso? Funciona igual em todos os lugares, só que, claro, tem, como eu estava falando, né, os músicos eles estão acostumados a sentar e receber o cachê. E muitas vezes isso não acontece. Para os que acontece, tá ótimo, que bom. Mas assim, que sorte. Que sorte. Então, assim, para os que não acontece, não fica esperando. Eu acho que você vai lá e negocia com o teatro, né? Tenta. Quer dizer, então, a minha pergunta é no sentido, você não entrou em nenhum edital de Não. lei na França, você foi Não. direto ao teatro Foi. e você fez uma negociação, uma proposta para que você pudesse se autopromover. Sim, exatamente. E aí começa o trabalho de divulgação, marketing. É cansativo, porque quando você aluga um teatro, você tem que vender ingresso para pagar pelo menos o valor do aluguel do teatro. Posso te dizer que, né, eu era muito, assim, não vou pegar teatro caro, não sei o quê, podia pegar Salle Gaveau em Paris Olivier e não poder pagar depois. Mas eu fui em teatros pequenos, que na verdade tinha um teatro pequeno, esse Archipel, que tinha um piano italiano, me fugiu o nome. Não vou poder te ajudar. Depois se me... Ok, depois a gente coloca na descrição do vídeo. Ele está até melhor que o Steiner. Se alguém lembrar, vai saber de qual piano eu estou falando. Então, assim, principalmente em Paris, qualquer teatro pequeno que o aluguel era, vamos dizer assim, eu poderia vender
ingresso e pagar o teatro e o que podia. E sobrou. Então, assim, saí com um dinheirinho, pelo menos não tive. Tem vários produtores de teatro que às vezes tiveram que vender o carro, o apartamento. Isso nunca aconteceu comigo, né? Então, tem essa sorte. Então, quer dizer, existe uma margem de risco também, né? É. Mas isso tudo eu acho que eu aprendi mais com o pessoal de teatro, que é mais empreendedor. Agora tem essas leis, que aí já entra numa outra burocracia de fazer a coisa, e eu já não tenho mais contato assim com... Legal, mas acho que deu para esclarecer bastante assim sobre esse primeiro momento teu na Europa. Sim. E aí vamos então sair de Paris e vamos atravessar o Canal da Mancha e vamos para Londres. Sim. E aí como é que se dá essa tua chegada no meio profissional musical de Londres, a escola, onde você foi trabalhar? Como é que aconteceu essa passagem? Não, a escola, primeiramente que você tem que conseguir, aí você não pode depender de produção de teatro, né? Produção de teatro de concerto é uma coisa que tem que ser um plus. Então, a nossa, o nosso ganha-pão, que é o nosso equilíbrio é aula. Sempre foi aqui, né? E é lá também na Europa também. Só os que estão tocando pelo mundo inteiro que não tem tempo de dar aula. Mas a maioria dos músicos mortais como nós estão dando aula e tocando. Então, a primeira coisa é mandar currículo para a escola. E a coisa na Inglaterra, no Reino Unido, não sei nos outros países, mas pelo menos na Inglaterra, funciona que todas as escolas têm um departamento de música. E se dá aula de instrumento nas escolas. E isso é uma coisa que eu não sabia. Eu achava que não tem conservatório aqui, não sei o quê, né? Como em Paris, ou como que o Brasil segue o modelo da França. Existe só que no Brasil é um conservatório por capital e olha lá, né? Em Paris é um conservatório por bairro, arrondissement. Então é uma coisa mais englobante, que engloba mais. Globalizadora. Globalizadora. Desculpe o meu português. Mas que eu acho que peca no sentido assim, só entra nata musical. Quem quer fazer música, aí paga, aí o pai tem que sair correndo depois da escola, aquela coisa no Brasil, né? Quem quer fazer aula particular de instrumento. Na Inglaterra não, já faz na escola. Todas as escolas oferecem aula particular de instrumento, né? E, além disso, existe o diploma do Estado que você não precisa ser professor de um conservatório. Você manda os seus alunos para fazer o exame para ter o certificado, esse diploma do Estado. Tem um das escolas reais, tem da Trinity, tem várias universidades ali que promovem esse tipo um intermediário, os 8 anos, e que te dá direito, vale já como um pré-requisito para você entrar, se você quiser, numa escola, numa faculdade de música. E eu tive um aluno justamente que fez os 8 e agora ele está na Universidade de Oxford fazendo música. Né? Então, fantástico. Então isso foi Quer dizer, esse seu aluno, ele era aluno dessa escola onde você trabalhava, que é uma escola londrina. Primária. Regular. Né? Então, comecei ali, o Beabá. Também eu não sabia. Quando eu mandei currículo, eu até achava que era primário e secundário. Quando eu fiz a entrevista, era só primária, né? Pô, eu vim professor de universidade em Manaus e dar aula para criança. Só que ali eu percebi que é o que falta, né? Na Inglaterra se desenvolve muito as crianças. Então, e existem professores gabaritados para dar aula para criança. Então, assim, e não se subestima a criança. Ela tem que ter exames e eles fazem na escola uma educação artística. Então, os professores me pediram, eu queria aluno seu para tocar na educação artística, que vai ter na semana que vem. Então, eles estão sempre fazendo as crianças estarem tocando, sem ser uma escola de música. Né? Então, isso que ninguém vai para a escola de música no Reino Unido. Mas as aulas, então, são 1 hora semanal, 2 horas semanais? Não, aí que tá. Aí eles oferecem como uma aula e você tem que se desdobrar para dar uma teoria, não sei o quê. Só que a coisa do abrangente é que se a criança tiver aptidão e vontade, ela começa já a fazer outras aulas de teoria, você encaminha.
E ali depois é outra coisa, mas assim, essa coisa dele já aprender na escola o básico, já dá e assim, para todos, né? Já dá uma grande coisa. Eu sei até que em escola, trabalhei em escola privada, mas escola pública, tem algumas escolas públicas que você parece que nem paga aula de instrumento, né? E eles têm aula daí de música, coral e notação musical. Olha, perfeito. Quer dizer, esse é um sistema, então, quer dizer, tipicamente anglo-saxão, né? Você vai Sim. dizer em inglês. Quer dizer, na França a gente não vê o mesmo Vê. tipo de relação. Né? Não sei como é na Alemanha, acho que parece que também não, é mais ou menos. E ao mesmo tempo existem Royal Academy, Royal College, tem aos sábados para crianças. Então, mas é bem, imagine a nata que consegue entrar na Royal College como criança. Então ali tem uns que na verdade é tipo Belas Artes, é a nata que consegue entrar aqui, né? Então essa coisa, existe a nata, mas existe o resto que abrange. A escola não tem gasto nenhum, porque quem quer fazer aula de piano são os pais que pagam. Ela oferece uma sala pequena, onde tem piano, tinha até uma bateria na minha sala, claro, violino, flauta, cada um traz o seu. E a coisa assim sai barato para todos, os pais não precisam sair correndo depois para levar a criança na escola, não precisa trazer o professor em casa, que sai mais caro ainda. Então aqui você vê aquela coisa que integra, que abrange mais. Isso foi uma coisa que realmente falei, queria muito poder divulgar isso no Brasil, que até pelo menos algumas escolas pudessem fazer isso, dar aulas de instrumento. Bom, quem sabe também, se alguém que esteja assistindo esse vídeo tem interesse em maiores detalhes assim, sobre isso, quem sabe você possa até fazer um tipo de tutorial, alguma coisa assim, ou aproveitando já, como é que as pessoas acham o Ivan Pires? Quais são os teus contatos? Eu tenho Facebook, ivanpires.piano, e no Instagram, mr.ivan.pianist. YouTube também, você tem teu YouTube canal. é o mesmo, mr.ivan.pianist, com T mudo. Perfeito. E ali, bom, no YouTube tem vídeos, no Instagram tem de tudo, né? Tem viagem, tem foto de um bom vinho. Sim, mas não impede que, sim, se alguém tiver interesse, te manda uma DM lá. Sim. Professor Ivan, como é que a gente faz para ter maiores informações sobre esse sistema londrino e tal? Quem sabe você possa orientar de alguma maneira. Seria com o maior prazer. Né? Ivan, cara, antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é, voltando um pouco agora na ordem cronológica, como você, ex-embapiano, o que você diria hoje para um estudante de graduação da Embap, seja pianista, saxofonista, flautista, violonista, o que você diria para ele como uma palavra motivacional? Bom, primeiramente, eu acho que, claro, estudar o seu instrumento, no máximo, aproveitar esse tempo, né, que a gente tem, e eu acho que, principalmente para aqueles que não podem, no meu caso eu tinha que dar algumas aulas paralelas para manter a coisa ali, e depois é isso, eu acho que não esperar para se apresentar, para fazer as performances, ir atrás. Hoje em dia, eu acho que os estudantes da escola estão com um know-how a mais, que é a mídia, a social media, as redes sociais. As redes sociais, que eu vejo que eles estão muito mais à frente do que a nossa geração. Na nossa época nem tinha. Né? Exatamente. Então eu vejo ali jovens, estudantes já com não sei quantos mil followers, seguidores. É uma coisa assim que talvez eles vão ter que dizer para nós o que fazer. Mas a ideia é essa, não esperar convites, sempre atrás. E acho que uma passagem pela Europa, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, acho que é necessário para se ver como é que como são as coisas lá, porque justamente na Europa música, arte se faz como criança. Até na Kate Middleton estava dando palestras em escolas para falar sobre o
pré-básico, pré-primário, Pré-escolar, né? pré-escolar. Ou seja, para ali começar coisas. Eu já tive pais que me pediram aula para criança de 4 e 3 anos. Olha. De 3 eu falei que não dava, mas Ah. 4 um dia eu resolvi fazer um teste. E olha assim, ó, 50% respondia. Né? Então, tudo dentro do... Dá para começar já aos 4 anos. Uhum. Perfeito. Música, instrumentos. Aham. Maravilha. Os instrumentos de sopro a gente tem que esperar um pouquinho mais. Sim, Mas o piano O realmente. piano ainda dá, claro. Também Aham. acho que violino. Sim, E acho que sim. até antes disso, a musicalização. Ah, musicalização, né? claro. Percussão. Aham, flauta Né? doce. Flauta doce. Não, flauta doce com 3 acho que também não dá. Ah, tá. Né? Eu tô falando assim antes ali do pré. Uhum. O piano ainda dá, porque sai alguma coisinha. Legal, Né? legal. Eu tive Aham. 3 incríveis, Olha aí. assim, estudantes que depois saíram. Claro, toca sem sotaque. Uhum. Legal, legal. Pô, perfeito. E, mano, pô, muito bacana conversar com você e escutar o seu depoimento a respeito de todas as tuas vivências, as tuas experiências. Agradeço muito a tua visita, a tua presença. Tenho certeza que quem visualizar essa entrevista vai poder retirar muitas coisas legais para, se souber, digerir bem essas informações que você passou e tal. Pode ser muito elucidativo. Te agradeço demais, cara. Sim, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Ivan. Obrigado a você, Rodrigo. Valeu. Um abraço.